Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. No vídeo anterior, cujo link eu vou colocar aqui em cima para vocês, nós tratamos a questão da ufologia ainda sobre a ótica daquilo que nós estamos chamando de ufologia casuística. Eu trouxe aqui alguns nomes para vocês, o Paul Hellyer, ex-ministro de defesa do Canadá, o Edgar Mitchell, que era um astronauta, foi membro do projeto Apollo 14, o sexto homem a pisar na Lua. Eles defendem a teoria de que os extraterrestres já estão atuando aqui entre nós, inclusive com fins pacifistas. Mas e daí? Não é? A gente visitou aqui algumas teorias, algumas opiniões, trouxemos registros de avistamentos, mas no que isso muda a nossa vida? E se nós confirmássemos hoje a presença de extraterrestres aqui na Terra, no que é que isso mudaria a nossa vida? Se você tem gostado dos temas que nós abordamos aqui no nosso canal, você pode se inscrever, ativar o sininho e vai então passar a receber notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos. E se você gostar deste vídeo, você pode clicar no gostei e vai ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Afonso e este é o canal Espiritualidade Cosmos. Olá, sejam bem-vindos. Que este possa ser um momento de paz e reflexão, gerando pensamentos positivos numa vibração de harmonia e esperança. Estamos aqui gravando o terceiro vídeo do mês de setembro do canal Espiritualidade Cosmos, mais uma vez ao ar livre, então pode ser que tenhamos algumas interferências, barulho de carro passando, cachorro latindo, mas eu acho que não vai interferir no nosso áudio, então eu acho que vai correr tudo bem. No vídeo anterior, então o que nós fizemos? Nós ainda tratamos o assunto da ufologia do ponto de vista daquilo que estamos chamando de ufologia casuística. Então examinamos várias coisas, vários casos, relatos, avistamentos, etc. Mas nós vamos começar a conectar agora os pontos e começar a examinar isso do ponto de vista daquilo que nós estamos chamando aqui de ufologia esotérica, ufologia mística. Eu não gosto muito desses termos, eu prefiro o termo ufologia moral, porque é o quê? É uma forma de você estudar a ufologia sem perder de vista o que isso significa para nós como seres humanos e o que é que esse estudo e o que é que a presença dos ETs, se confirmada, vai trazer de melhor para a nossa vida, como é que isso vai nos transformar como seres humanos. Eu acho que a ufologia casuística ela tem a sua importância porque tem um lado de investigação muito forte, mas eu acho também que a ufologia moral complementa a ufologia casuística naquilo que ela precisa, que é o quê? É uma conclusão, um fechamento e a gente saber o que a gente vai fazer com essa informação. Então, hoje a gente vai começar a entrar nessa questão mais vamos dizer assim, mais moral, né? Moral não no sentido de ser moralista, mas no sentido de saber como é que essa ufologia muda o ser humano. Vamos começar falando do primeiro ponto que os cientistas usam para negar a presença de extraterrestres aqui na Terra, entre nós. O primeiro ponto a que eles se apegam é a questão de que, eles falam que nenhum extraterrestre poderia vir à Terra por causa da velocidade, por causa das distâncias. Seria necessário muito tempo para se chegar à Terra e não seria possível. Só para a gente ter uma ideia em termos práticos, se nós formos pegar a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, seria necessário para sair da estrela Sirius e chegar aqui à Terra 8 anos, viajando à velocidade da luz. Se formos pegar uma outra estrela, Capella, que é a sexta estrela mais brilhante do céu, seria necessário aproximadamente 43 anos viajando à velocidade da luz. Se a Terra, o sistema solar, fosse uma rua, Sirius seria virando a esquina e Capella seria a rua de cima, só para a gente ter uma ideia das dimensões. É um espaço, é um lugar gigantesco, né? Então a gente está falando de estrelas que estão na nossa vizinhança, 43 anos viajando à velocidade da luz. Se nós quiséssemos cruzar o nosso bairro inteiro, a Via Láctea, vamos dizer assim,
Para cruzar a Via Láctea de ponta a ponta seriam necessários 100.000 anos, viajando à velocidade da luz. Só para a gente ter uma ideia aqui de medidas, só para a gente ter as coisas em perspectiva, a nave espacial mais rápida que o ser humano já produziu, que é a Voyager 1, sabe qual é a velocidade dela? Ela atinge 0,025% da velocidade da luz. Ou seja, é nisso que os cientistas se pegam. Seria impossível vir um extraterrestre numa nave vinda de outra galáxia, porque levaria milhões de anos para chegar aqui. E qualquer coisa que não fosse assim, segundo os cientistas, estaria derrogando as leis de Einstein, as teorias de Einstein, que dizem que nada no universo pode viajar acima da velocidade da luz. Pois bem, vamos lá. Olha as distâncias que nós estamos falando, né? O universo é uma coisa inconcebível, gigantesco. Como é que alguém pode virar e dizer que no universo, sendo tão grande, como é que alguém pode dizer que a teoria de Einstein é a última palavra em termos de ciência? Como é que alguém pode dizer que só porque nós chegamos até esse ponto, não há nada além desse ponto, no universo inteiro? E outra, como é que alguém pode achar que tudo bem, você tem as teorias de Einstein, que é o máximo que a nossa humanidade conseguiu chegar, né, para dizer que nada viaja acima da velocidade da luz? E como é que a gente pode dizer com certeza que essas teorias se aplicam à nossa matéria, né, a matéria como nós conhecemos? E como é que podemos dizer que ela se aplica a formas de matéria que nós não conhecemos? Então, fica uma coisa muito limitada, né? Então a gente é obrigado a começar a questionar, né? Será que é assim? Será que as coisas são assim? Pois bem, vamos lá. A gente tem algumas coisas interessantes aí para ver quando a gente começa a entrar nessa questão da matéria, do que há e do que deixa de haver. O Espiritismo foi o primeiro sistema religioso a dizer com todas as palavras que existe vida fora da Terra. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro, né, do Espiritismo, ele foi publicado em 1857 e lá a gente já encontra algumas coisas bem interessantes a respeito. Vamos examinar? Vamos ver quais são essas possibilidades. Logo na introdução de O Livro dos Espíritos, nós temos lá no item 5. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Os não encarnados, ou errantes, não ocupam uma região determinada e circunscrita, estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Mais adiante, no item 14, temos ainda: para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma nada vale. Livres da matéria, a linguagem de que usam entre si é rápida como o pensamento, porquanto são os próprios pensamentos que se comunicam sem intermediário. Ou seja, temos um mundo material no qual estamos imersos enquanto encarnados, mas paralelamente existe toda uma humanidade que a maioria não vê e que se comunica conosco por pensamento, que é a linguagem universal. Encontramos ainda em O Livro dos Espíritos uma definição bem interessante de matéria. Eu acho que vai contribuir bastante para o nosso estudo aqui. Na pergunta 22, Allan Kardec questiona: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? E os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. E na pergunta 36, Allan Kardec avança: o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? E os espíritos respondem: não, não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria
que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, lembram-se daquela citação de Shakespeare que nós falamos aqui no vídeo anterior? Existem mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que foram sonhadas na tua filosofia. Pelo que o Livro dos Espíritos nos diz, então existe toda uma humanidade, existe todo, por que não dizer, um universo que nós simplesmente não vemos. Não é? Ele está por aqui, tudo é preenchido, não existe o vácuo. Ora, vamos refletir um pouco. Lá atrás, na década de 30, ou seja, aproximadamente uns 70 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, a ciência chegou a uma conclusão bastante interessante. Eles começaram a somar a massa dos corpos celestes, ou seja, tudo aquilo que reflete luz, né? Que é matéria e que reflete luz. Eles começaram a somar a massa de todos os corpos celestes da Via Láctea e chegaram à conclusão de que a conta não fechava, porque a soma das massas desses corpos celestes somava aproximadamente uns 20% da massa total da Via Láctea, da galáxia. Então, onde é que está o resto? Não é? Enfim, conforme eles foram prosseguindo os estudos, eles perceberam que havia, de fato, os 80% que é massa, é matéria, porque é massa, porque né, você consegue inferir a existência dela por causa dos efeitos gravitacionais que esses 80% infligem, mas que nós simplesmente não podemos ver. Nós não captamos com os nossos instrumentos, menos ainda com os nossos sentidos. E é por isso que eles chamaram isso de matéria escura. Agora vejam que interessante. O Livro dos Espíritos antecipou a existência da matéria escura em aproximadamente 70 anos. Então começamos a ver que, bom, nem toda forma de matéria nos é conhecida. Existem estados da matéria que nós não conhecemos. Bom, se pode existir uma matéria tão sólida, que atrai toda a luz como é o buraco negro, por que não poderia haver uma forma de matéria tão sutil, que não é captada pelos nossos sentidos? Então, diante dessas proposições, diante dessas reflexões, temos algumas perguntas a fazer. Será que as cidades espirituais e todas as comunidades de espíritos que são narradas na literatura espírita seriam parte daquilo que os cientistas chamam de matéria escura? E as teorias de Einstein valeriam para a matéria escura? E entrando nesse assunto da matéria escura, enfim, não haveriam formas de vida que não necessitassem da matéria como nós conhecemos? E se os ETs, na verdade, por questões, vamos dizer assim, evolucionárias, não precisassem mais de corpos como os nossos? E se eles fossem aquilo que nós chamamos de seres desencarnados? Não precisam de corpos, não precisam de carne e são desencarnados. E se as próprias espaçonaves que eles pilotam também fossem feitas de um outro estado da matéria, que permitisse que eles transitassem entre aquilo que nós chamamos de matéria, como nós conhecemos, e aquela, vamos chamar de dimensão da matéria escura? Então começamos a ver que é bem razoável questionar se as teorias de Einstein valeriam para todo o cosmos, para todo o universo, e que não é razoável simplesmente negar a priori a existência de ETs, porque, na verdade, nós estamos falando de um universo vasto demais para que nós nos mantenhamos com uma visão tão estreita a respeito dos assuntos. E é assim que nós chegamos, então, a uma questão de discutir a matéria, discutir se essas naves espaciais, que são vistas, ou que pelo menos as pessoas relatam ver, será que elas conseguem se movimentar a uma velocidade superior à da luz? Já que a gente está aqui questionando que, poxa, será que as teorias de Einstein valem para tudo? Valem para todo o cosmos? Valem para a matéria escura? E se essas naves, e se os ETs conseguirem se locomover através do espaço, vamos dizer, não só a velocidade da luz, mas como a velocidade do pensamento? Ou alguma velocidade superior, enfim. Eu acho que
a ciência ela vai caminhando muito pouco a pouco, mas vai confirmando sempre aquilo que a humanidade de outras formas consegue experimentar e que, porque não passam por um paradigma positivista ou não se adequam totalmente a uma visão newtoniana da realidade, elas são negadas a priori pela ciência, mas não deixam de ser experiências mesmo assim. Mas enfim, a ciência caminha e a ciência vai encontrar novas formas de ver a realidade. E eu trouxe então aqui, a respeito desse assunto, uma outra questão bem interessante, que foi uma matéria que eu li a respeito. Uma matéria da BBC News Brasil, publicada agora em 14 de agosto de 2020, relata que Stuart Bartlett, um pesquisador de ciência planetária do Instituto de Tecnologia da Califórnia, e Michael Wong, do Laboratório de Exoplanetas da NASA, acreditam que para encontrar vida fora da Terra, talvez devêssemos mudar o conceito que temos de vida. A única forma de vida que conhecemos é a que existe na Terra, e é justo aí que mora o problema. Segundo Bartlett e Wong, abre aspas, estamos usando uma definição de vida muito restrita, impedindo-nos de ver outras formas de vida possíveis que podem ter sempre existido, mas que esquecemos. Fecha aspas. Diante dessa visão limitada, Bartlett e Wong propõem o conceito de vida com Y. O poeta britânico William Blake escreveu que, abre aspas, o homem se encerrou em si mesmo, a ponto de ver todas as coisas através das estreitas fendas de sua caverna. Fecha aspas. É isso que Bartlett e Wong querem mudar. O conceito de vida com Y implica que talvez estejamos procurando sinais extraterrestres da maneira errada, presos em uma caverna mental. A proposta de Bartlett e Wong é que qualquer sistema que atenda a 4 habilidades determinadas seja considerado vivo com Y. Essas habilidades seriam capturar e processar energia, crescer ou se expandir, manter um equilíbrio interno quando as condições exteriores mudem, e armazenar e processar informação e utilizá-la para aumentar suas possibilidades de sobrevivência. Pois bem, então parece que a ciência está começando a ir num caminho aí de que, olha, as coisas não são necessariamente como são na Terra, essa é só a única forma que nós conhecemos, mas o universo é grande demais e ele muito provavelmente abriga formas de vida muito diferentes das que nós conhecemos. E dentre elas, por que não? Vamos aqui começar a pensar no universo da matéria escura. Por que não tipos de matéria que nós não conhecemos? E se esses extraterrestres não tiverem um corpo material de acordo com a matéria que nós conhecemos? E se eles forem seres desencarnados? E isso não significaria que eles talvez sempre tenham estado aqui? Porque para os espiritualistas que acreditam no contato com os seres, vamos dizer assim, entre aspas, do além, os seres desencarnados, eles sempre atuaram na Terra. Os médiums sempre, através da mediunidade, tiveram contato com seres que já estavam desencarnados. Vamos lembrar de uma história muito conhecida no meio espírita e no meio espiritualista, que é a história dos exilados de Capela. O que era? O que conta essa história? Espíritos desencarnados de outro planeta foram trazidos de lá de Capela, ou seja, vimos aqui, né, numa viagem que demora aproximadamente 43 anos à velocidade da luz. Né? Provavelmente eles vieram bem mais rápido que isso, mas eles vieram desencarnados para a Terra e aqui eles encarnaram. Ou seja, e por que não poderiam, se nós considerarmos essa história verdadeira, se faz sentido isso, por que não acreditar que seres evoluídos de outros planetas, de outros sistemas galácticos, podem estar aqui ajudando a Terra no seu processo de evolução? E um ser, um espírito que seja tão evoluído assim, será que ele necessariamente pertence a um planeta? Ou os seres podem atingir um nível de evolução tal em que eles não pertençam mais a um planeta, mas que sejam cidadãos cósmicos do universo, trafegando entre uma galáxia e outra para espalhar o bem, para ajudar seus irmãos menos evoluídos a também chegarem um dia a serem como eles. É com essa reflexão que eu deixo vocês aqui. Vamos então terminando o nosso terceiro vídeo do mês de setembro.
Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no gostei para ajudar que esse conteúdo chegue a mais pessoas e que possamos ter adiante de nós uma semana esplêndida, cheia de esperança, paz, amor, saúde e que possamos nos encontrar aqui semana que vem. Um grande abraço e até lá!